Saudações, pessoal! Vamos para o aprendizado do capítulo 4 da ISO 9001. Estamos falando do contexto da organização. Primeiro requisito, então, pessoal. 4.1, entendendo a organização e seu contexto. Esse requisito, ele pede que a organização faça, então, uma análise do seu ambiente externo e interno e traga as questões que mais implicam no seu sistema de gestão da qualidade. E mantenha, obviamente, esse tipo de informação sempre atualizado. O nosso objetivo com essas explanações é sempre mostrar aquilo que as empresas mais estão utilizando para poderem atender a este requisito, a essa cláusula. Os principais exemplos aqui, né? A organização, ao elaborar o seu planejamento estratégico, utiliza a famosa análise SWOT para levantar questões externas e internas. Então aí começam a aparecer as mais variadas situações. No caso dessa empresa aqui apareceu crise econômica nacional para falar de uma questão externa, desatualização tecnológica de determinados equipamentos para falar de uma questão interna e anualmente eles atualizam isso aí, trazendo novas questões. Outro exemplo importante é que muitas empresas fazem planos de negócio e mantêm esse plano atualizado. É muito comum em empresas que a gente atende aqui na região, eles fazerem reuniões para revisão do business plan, que nada mais é do que o plano de negócio. Eu posso simplesmente ter capítulo 1, análise do ambiente externo, capítulo 2, análise do ambiente interno, e estou cumprindo já esse requisito. Então, por exemplo, essa empresa aqui que tem o plano de negócio, no capítulo 1, ela listou como questão externa a variação cambial. No capítulo 2, como questão interna, a baixa capacitação das lideranças. Pessoal, não é muito difícil encontrar na internet, nos bancos de imagens da internet ou em outras fontes de dados, exemplos dos mais variados para atender esse item aqui. Aqui temos um exemplo de ferramenta para questões externas. Cuidado, está sublinhado aqui, ó, vale apenas para questões externas. A famosa análise PEST ou QUESTEL, o nome é o de menos, pessoal. O que interessa é poder diagnosticar no ambiente externo fatores político-legais, socioculturais, fatores econômicos naturais, fatores tecnológicos. Isso aqui é um exemplo da Alpargatas. Obviamente, com uma empresa que faz calçados, sandálias, está preocupado, por exemplo, com a questão das leis trabalhistas como um fator político-legal. Dentro dos fatores socioculturais, está preocupado com o envelhecimento da população. Que tipo de calçado essas pessoas irão usar quando estiverem mais velhas? Está preocupado, dentre os fatores econômico-naturais, com a taxa de câmbio, que nós estamos sofrendo tanto agora e é uma preocupação eterna, com o nível de desemprego, que provavelmente teremos agora em função da pandemia, nos fatores tecnológicos, a questão da venda por internet, celular. Isso aqui é um bom exemplo de uma análise externa. E agora, pessoal, um exemplo de ferramenta que vale tanto para questões externas como internas. A famosa análise SWOT, que quer dizer pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Aqui temos o exemplo da Bosch e eles entendem que tem como pontos fortes e fracos são derivados do ambiente interno, sempre lembrando disso, é a regra da SWOT. Então, pessoal, a Bosch, ela entende que tem como ponto forte a marca valorizada pela qualidade, tecnologia e sofisticação, para citar um exemplo. Porém, ela entende que como pontos fracos, ela tem problemas de design externo. Olha só, a empresa fazendo uma autocrítica, uma autoavaliação. Super importante na vida de qualquer negócio, pessoal. A gente nunca vai acertar todos, mas também nunca vamos errar todos. Então, é claro que a gente vai ter qualidades e vai ter pontos a melhorar. Mas o mundo lá fora também segue, pessoal. Eu posso combinar a SWOT com a PEST? Posso. Da minha PEST eu posso tirar as principais oportunidades e as principais ameaças. Então, eles entendem que, dentre as oportunidades, uma das mais importantes, a imagem da Bosch em outros segmentos. Porém, ela entende que tem como ameaça a tradição dos concorrentes principais, a marca Brastemp, e o crescimento da Electrolux. Então, normalmente, as principais questões relacionadas aos meus concorrentes, eu coloco aqui nas ameaças. Tá, pessoal? Então, um exemplo de aplicação da análise SWOT que atende ao requisito 4.1 da norma ISO 9001. Um item que tem dado certa dor de cabeça para as organizações, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Cláusula 4.2. Pessoal, aqui o que se espera é que a gente possa dar algum tipo de resposta às principais partes interessadas e envolvidas no nosso negócio, na existência da nossa empresa. E são várias, né, pessoal? Convenhamos, a gente não se preocupa só com o cliente. Existem muitos grupos de pressão, internos e externos, existe legislação. É isso que a norma pede. Te preocupa com isso, tenta levantar se tem algum requisito destas partes interessadas que possa impactar no teu sistema de gestão e com o qual tu tenha que se preocupar. E eu digo mais, pessoal, com ou sem ISO 9001, a gente teria que se preocupar com isso aqui. Muitas vezes somos pressionados por novas leis e temos que nos adequar. Aqui é a mesma coisa. Vamos a um exemplo.
O planejamento estratégico de uma fábrica de brinquedos lista as necessidades, expectativas e requisitos de suas partes interessadas. E aí eles listaram lá clientes diretos, consumidores finais, fornecedores, revendedores, órgãos reguladores, a sociedade como um todo, empregados e acionistas. Pode ter mais, pode ter menos? Pode. A empresa que vai definir. Por exemplo, para os clientes diretos, o principal requisito é brinquedos em conformidade com a norma BNT 1234, aqui só para despistar. Já para os empregados, o principal requisito é saúde e segurança no trabalho conforme a legislação vigente. Então, pessoal, de um jeito ou do outro, eu tenho que me relacionar bem com essas partes interessadas. E é óbvio que, dependendo da minha conformidade em relação a essas necessidades, expectativas e requisitos, principalmente de partes interessadas, eu posso ter impactos que vão ajudar ou criarem riscos para o meu sistema de gestão. E convenhamos, uma empresa responsável sempre estará preocupada com as suas partes interessadas. Pessoal, aqui temos um modelo de ferramenta que pode ser usado para atendimento a esse item. Todos vocês sabem, a norma não prescreve ferramentas. A empresa é livre para adotar aquelas que ela mais está acostumada e principalmente aquelas que lhe são mais úteis. É isso que se espera. Então aqui a gente criou um modelo onde a gente lista grupos de partes interessadas que podem ser subdivididos em subgrupos. E esses subgrupos, por sua vez, essa categorização permite um melhor elenco dos requisitos. Então aqui está de uma forma um pouco mais genérica, eu posso ser mais específico se eu quiser. Falamos antes, os empregados que estão no grupo pessoas, eles se preocupam com competência adequada ao trabalho, querem sempre estarem aptos a poder fazer o melhor, mas também com saúde e segurança. O importante é que a gente tenha um momento de definição, que pode ser numa reunião de análise crítica, que pode ser no próprio planejamento estratégico, que pode ser lá no meu plano de negócio, onde a gente liste de forma muito bem descrita e detalhada todos os requisitos. Esses requisitos eles podem ser de natureza legal, exemplo aqui, FEPAM vai ter condicionantes de licença ambiental, vai ter PPCI, e aí já conecta com outras normas em sistemas integrados de gestão. Governos vão querer regularidade fiscal, e aí tem várias leis. O famoso bloco K, que nunca sai, mas está por aí ainda, né? E uma hora vai sair. E eu também posso definir requisitos independente disso aí. Por exemplo, não tem nenhuma lei no mundo que diz que o planejamento estratégico tem que ser eficaz. Mas eu sei que os meus diretores querem isso aí. E eu vou me preocupar com isso. Então listei lá como requisito. Tá, pessoal? Só para citar então alguns exemplos. Então, pessoal, a cláusula 4.3 pede que a gente determine o escopo do sistema de gestão da qualidade. O que é isso? É o alcance, são as fronteiras do meu sistema de gestão. Até onde ele vai? Tem que fazer para tudo? Não, não precisa fazer para tudo. Agora, um cuidado, tem que ter coerência com o que a gente viu nas cláusulas 4.1 e 4.2. Que o meu sistema tem que ter algum alcance que contemple o seu contexto, que contemple requisitos de partes interessadas. Se eu mesmo considerei no 4.1 e 4.2 determinados itens importantes, é de se esperar que eles apareçam dentro do escopo. Não seria lógico, por exemplo, eu dizer que a FEPAM é uma parte interessada importante e deixar de fora do meu sistema de gestão da qualidade todo o processo que governa a minha estação de tratamento de efluentes. Aqui temos um exemplo. Por demanda do mercado internacional, o escopo do SGQ de uma vinícola compreende a unidade de negócios de Bento Gonçalves, especificamente as linhas de produção de vinhos brancos e tintos. Então pode ser uma delimitação geográfica, como pode ser uma delimitação por processos, desde que então eu contemple toda essa coerência que é solicitada em relação às cláusulas 4.1 e 4.2. Da mesma forma, a direção de uma metalúrgica, fabricante de cadeiras, de praia e guarda-sóis, decidiu, com base em seu planejamento estratégico, que o escopo do SGQ abrange as unidades matriz e filiais, incluindo todos os processos administrativos comerciais de produção. A empresa decide e o sistema pode começar pequeno e pode se expandindo aos poucos. Tem que estar alinhado à estratégia de negócio da organização. A cláusula 4.4 prescreve, então, o sistema de gestão da qualidade e seus processos. Se vocês olharem lá na norma, tem uma série de letrinhas A, B, C, D que pede um monte de coisas para o sistema como um todo. Aqui a gente faz a arquitetura do sistema de gestão. Então, pessoal, cuidado com as letrinhas. Aqui eu coloco alguns exemplos que já remetem para algumas daquelas letras. Por exemplo, diagramas que determinam as entradas e saídas de processos. Depois a gente mostra um exemplo. Descrições de processos por meio de fluxogramas. A norma não pede a ferramenta fluxograma, mas ela pede que a gente tenha a determinação da sequência e interação dos processos. A melhor ferramenta para fazer isso é um fluxograma ou macrofluxogramas. Também exemplificaremos logo adiante. Critérios e métodos de operação. Onde é que eu posso colocar isso? Nos meus procedimentos operacionais padrão, nas minhas instruções de trabalho. Processos relacionados a indicadores de desempenho e definição de responsáveis.
Recursos para processos determinados no orçamento anual e disponibilizados conforme o fluxo de caixa. A norma pede sim que o meu sistema de gestão da qualidade tenha lá os recursos alocados, que eu me preocupe com isso. E é uma boa forma de se fazer isso através do orçamento anual ou do gerenciamento de um fluxo de caixa. Observem, a gente acaba integrando conceitos de várias outras áreas da gestão. Por que isso, pessoal? Porque o sistema de gestão da qualidade tem que ser o sistema de gestão da empresa, conectado com os outros sistemas ou subsistemas de uma forma a gerar resultados. Evidências de avaliações anuais dos processos e de melhorias contínuas no planejamento estratégico. Isso aqui são exemplos, né, pessoal? A empresa não necessariamente tem que fazer com essas ferramentas ou com essas práticas, mas a norma pede que eu tenha algum tipo de avaliação dos meus processos e que eu promova, então, essas melhorias contínuas, e um bom local para se projetar isso é o planejamento estratégico. Agora a gente vai ver alguns exemplos que representam na prática o que a gente está falando aqui. Pessoal, não se assustem, isso aqui é uma descrição de entradas e saídas de processo. Quem, assim como eu, é lá do tempo da gestão da qualidade total, do TQC japonês, é só pegar um livrinho do Falcone e vocês vão encontrar lá em algumas das páginas lá dos capítulos iniciais um diagrama muito parecido com esse. Pessoal, entradas e saídas é dizer assim, ó, eu tenho lá meu processo de compras. O que alimenta esse processo de compras? São as minhas entradas. Então, uma solicitação de compras, as próprias matérias-primas adquiridas dos fornecedores, especificações que vêm lá da engenharia, especificações relacionadas à qualidade das minhas matérias-primas. Por quê? Se lembram lá da nossa vitamina de banana? Se eu quero ter qualidade lá na vitamina de banana pronta, eu tenho que me preocupar com a qualidade de todos os meus insumos, ou seja, de todas as minhas entradas. E, por conseguinte, eu vou ter lá os meus provedores ou fornecedores internos. Eu tenho que me preocupar com os controles das minhas saídas, porque é isso que eu entrego para outros setores da empresa, produção e outros setores. Eu entrego matérias-primas compradas, materiais de consumo comprados e serviços contratados. Posso terminar por aí o diagrama? Pode. Posso fazer isso aqui na forma de um descritivo? Pode também, pessoal. A norma não prescreve ferramenta. Agora aqui, se eu quiser pensar um pouquinho mais adiante, até porque eu vou ter outros elementos que se agregarão à definição do escopo de trabalho de um processo, eu posso colocar aqui a infraestrutura, equipamentos críticos que vão ser alvo das minhas principais manutenções. Eu posso colocar as minhas pessoas, os cargos que vão ser alvo dos meus processos de educação e treinamento. Eu posso colocar também aqui uma lista dos meus principais indicadores de desempenho. O que mede a minha competência em relação a esse processo como um todo? Índice de não conformidades relativas às compras, índice de pontualidade na entrega e o grau de variação do orçamento, porque não dá para fazer isso a qualquer custo. E o responsável principal, o gerente de compras. Então só aqui, ó, num único elemento, eu já compro vários itens daquele monte de letrinhas no 4.4 da ISO 9001. Uma excelente ferramenta. E aqui, pessoal, em relação a também um dos requisitos que estão nas letrinhas, a que eu falei antes estava mais relacionada à letra A, do 4.41, e aqui eu falo um exemplo relativo à letra B, do 441. Que tem a ver então com a determinação da sequência e interação de processos. Já citei antes, fluxogramas, mas eu posso qualificar isso aqui para me ajudar na gestão? Pode, pessoal. Processos bem definidos são excelentes ferramentas de análise. Então eu vou fazer aqui um desdobramento de nível 1, que representa a minha empresa. Ela tem dentro do meu escopo o processo de compras, que alimenta por sua vez o processo de produção, que alimenta por sua vez o processo de vendas e que alimenta por sua vez o processo financeiro. Olha só, representei a minha empresa toda. Posso dizer que isso aqui é o meu escopo? Posso, sem problema nenhum. Ah, mas onde é que está aí a manutenção? Pode estar dentro da produção. Isso depende do processo de cada empresa. Sintetizo aqui então os processos de nível 1. Mas eu posso ir mais adiante, ser um pouquinho mais analítico e definir então os meus processos de nível 2. Então, o que seria compras? Começa com a ordem de compras, que por sua vez alimenta o recebimento de compras, que por sua vez alimenta o estoque. E aí vai toda a interação, pessoal. Olha só como eu estou fazendo o correlacionamento. Aí, a partir do estoque, eu tenho requisição de materiais já na minha produção. Observe que isso aqui tem uma sincronia. Tenho a própria produção e o estoque de produto pronto ou produto acabado. Este, por sua vez, vai alimentar o faturamento, que já é alimentado pelos pedidos de venda que vêm dos clientes, e esses geram, então, informações para a expedição do produto até chegar no cliente. E observem que aqui eu vou ter outras interações lá com o meu financeiro, que vai ter o contas a pagar, o caixa bancos, e a partir do meu faturamento também o contas a receber. Observem, fiz uma interação entre os macroprocessos e os microprocessos ou processos propriamente ditos, que vão então também ter as suas interações. Pessoal, se a minha empresa é de pequeno porte, se eu não tenho processos tão complexos, eu tenho tranquilamente condições de, numa única página, exemplo que eu estou fazendo, já fazer o 441 letra B
sequência e interação dos processos. Se o meu sistema permitir, se esse é o meu interesse, eu vou fazer de uma forma mais simplificada. Agora, cuidado, pessoal, que a gente sempre diz, inclusive nos nossos vídeos de outras aulas, façam de forma simplificada, porém não de forma simplista, de forma medíocre, que vai dar uma ideia de que vocês estão fazendo uma coisa simplesmente para encher um papel e se livrar da tarefa e mostrar para o auditor da ISO. Isso é trabalhar contra a empresa, isso é trabalhar contra a qualidade. Fazer coisa para o auditor ver que não ajuda a empresa não é gestão. Está faltando algum entendimento, está faltando algum tipo de abordagem um pouquinho mais profunda dentro da minha gestão como um todo. Isso inclui alta direção, gestão intermediária e nível operacional. Responsabilidade da direção fazer essa integração, nós vamos ver isso lá no capítulo 5, mas fica para uma futura aula. Estamos concluindo aqui, esperamos que vocês tenham aproveitado. Mais uma vez, um grande abraço a todos.